A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 1 e versículo de número 7, que diz assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar que o crescimento, ele incomoda. Não é somente na sua vida que o crescimento incomoda, mas a Bíblia vai deixar bem claro que o crescimento dos filhos de Israel também começou a incomodar os egípcios. Tem pessoas que estão incomodadas, sabia, com o seu crescimento? Tem pessoas que estão incomodadas com o que Deus está fazendo na sua vida. Você vai observar que o povo de Israel estava em terra estrangeira. Não era a sua própria terra, eles estavam ali no Egito. E a Bíblia diz que o próprio rei disse: eles são mais fortes do que nós e mais numerosos. Ou seja, eles estão tendo grande crescimento e a gente precisa paralisar esse crescimento, porque senão, quando vier a guerra, quando vier as adversidades, eles vão se juntar com outras nações e vão vir contra nós e vão sair daqui. A preocupação deles era, sabe o que, irmãos? Que eles iam perder aquele povo, eles iam perder os escravos deles, mas não sabia eles que quem dava a última palavra na vida do povo de Deus era Deus. E no dia que Deus dissesse que chegou o momento do povo sair de dentro da terra do Egito, não haveria ninguém que pudesse segurar eles ali. Porque o povo de Israel não precisava se aliar com outras nações para ir contra os egípcios. O povo de Israel tinha um Deus todo-poderoso, que no certo tempo iria se levantar e ia tirar eles de lá com o braço forte. Era basto e decanta. Declare comigo: meu Deus vai se levantar e vai me tirar dessa situação com o braço forte. O meu Deus vai se levantar e vai me tirar dessa situação com o braço forte. Eu não sei qual situação você está enfrentando, mas a Bíblia diz que os filhos de Israel estavam em grande opressão. Eles estavam sendo oprimidos duramente pelos egípcios. Mas o que eu acho interessante é que quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam e se multiplicavam. Versículo de número 12 diz assim: Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais eles eram afligidos, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Mas Deus dava crescimento. Talvez você está dizendo assim: irmã, é porque é tanta aflição, é tantas dores, é tantas perseguições na minha vida. Se você soubesse, eu não entendo por quê. Eu não entendo por que fulano, ciclano se levanta para tentar me oprimir. Deus está dizendo, sabe por quê? É porque você está na posição certa. E eu sou o Senhor que, independente de aflições, te dou crescimento. E tem alguém que já está percebendo isso. Tem inimigos seus que já está olhando e já está percebendo que independente da adversidade, independente de onde for, você vai frutificar. Você vai prosperar, porque a prosperidade, ela está com você. Ela não está nos lugares onde você está, e sim em você. A bênção está sobre você. A bênção estava também sobre a vida de José. Você vai observar na história de José que onde ele era colocado, onde ele ia, ele prosperava, porque Deus estava com José. E aqui também Deus estava com os filhos de Israel. Deus estava com o seu povo para que aquele povo multiplicasse, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão. O Senhor havia dito que a descendência, que o povo dele seria numeroso, como as estrelas do céu e a areia da praia. Não seria pouco, irmãos, não seria pouco não. O Senhor disse para Abraão que seria grande a multiplicação que ele faria. E o Senhor está dizendo para você: o crescimento que eu tenho para você é grande, é por isso tanta aflição. Isso é a resposta de Deus.
É por isso tantas opressões, pessoas estão se levantando contra você. Porque tem gente olhando e dizendo, está tendo crescimento. Apesar de serem escravos naquela terra, de estarem como estrangeiros, o próprio faraó vai relatar que eles eram mais numerosos e mais fortes do que os egípcios. Você tem noção do Deus que nós servimos, irmãos? É esse Deus aqui, ó, que faz o povo dentro de uma terra estranha crescer, se multiplicar e ficar forte. O Senhor traz força. Deus, ele não está adaptado, sabe, irmãos? Deus não tem esse negócio de se adaptar ao lugar que você está, não. Deus, ele age e faz um milagre até em terra estrangeira. Deus não precisa se adaptar, sabe, ao seu convívio, ao seu lugar onde você está, ao lugar onde você mora. Não, porque Deus precisa disso aqui para fazer o milagre acontecer. Quem te falou isso? Quem te disse que Deus precisa de um cenário favorável para ele vir operar milagre na sua vida? Quem diz que Deus precisa de um cenário que esteja extremamente ao seu favor? Claro que não. Deus vai usar as coisas que ninguém dá nada, sabe? Os lugares que verdadeiramente eram impossíveis você crescer e prosperar. Há pessoas que pensam que precisam estar em evidência para que Deus honre, e não é assim. Com Deus você vai observar que é diferente. Deus, ele abençoa e prospera o seu povo em terra estranha. Em terra estrangeira. Deus pega anônimos e assenta entre os príncipes. Deus pega a menina órfã judia, cativa dentro da Pérsia e torna princesa, rainha. Porque Deus é um Deus que trabalha dessa forma, irmãos. Deus é um Deus que faz o sobrenatural acontecer e ele ainda assenta o seu povo entre os príncipes. Ele ainda coloca o seu povo em lugar de destaque, porque Deus me trouxe aqui para te falar que está chegando um tempo que ele vai destacar você querendo os egípcios ou não, querendo os teus inimigos ou não, querendo aqueles que estão te afligindo ou não. Tem gente que não quer, tem gente que está se levantando para lhe afligir, tem gente que quer impedir o seu crescimento, tem pessoas que, se pudesse, irmão, seria uma pedra no seu caminho mesmo. Mas é porque Deus é um Deus poderoso, é porque Deus é um Deus grande, ele não permite. E se levantar para te afligir, Deus dá crescimento. Quanto mais eles afligiam, tanto mais se multiplicavam e mais se espalhavam. Quanto mais os egípcios ficavam afligindo o povo, mais eles cresciam. É como eu falei, irmão, só Deus faz isso. Leva o povo para uma terra estrangeira, eram 70 almas. E o Senhor multiplicou tanto a ponto dos israelitas serem mais e mais fortes do que os próprios egípcios. Chegaram naquela terra com 70. Quando Jacó vai para ali, eram 70 almas, irmãos. E aí o Senhor multiplica tanto, mais tanto, que o rei daquela terra começa a se incomodar com o crescimento. E tem gente grande que está se incomodando com o seu crescimento, sabia disso? Você não entende porque você diz, mas irmã, eu não tenho nada. Pois é, o povo de Israel, humanamente falando, também não tinha nada, mas eles tinham algo espiritual, uma promessa de Deus, uma presença do Senhor. Deus estava a todo tempo com os olhos atentos ao seu povo, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão e o Senhor não abriria mão. O Senhor havia dito que o povo ficaria em uma terra estrangeira, mas depois o Senhor libertaria eles e eles sairiam dali com grandes riquezas. Deus já havia revelado isso para o seu amigo chamado Abraão. E Deus não deixaria de cumprir a promessa. E Deus não deixaria de cumprir aquilo que ele falou, porque a promessa que Deus faz, irmãos, pode passar céus e terra, pode passar anos, pode passar meses, podem passar dias, mas ele vai cumprir a promessa. Então Deus não ia desamparar o povo dele dentro da terra do Egito. Não, muito pelo contrário. Ele iria dar crescimento ao povo como ele deu. Deu tanto que começou a incomodar a gente grande. O faraó começou a olhar e dizer, esse povo é mais numeroso e é mais forte do que nós. Agora, eles já eram um povo que multiplicou. Eles já eram um povo que teve crescimento. Alguém olha para você e pensa, como é que ela consegue? Como é que ele consegue prosperar, crescer? E Deus está dizendo para você, eles não sabem, mas é a minha presença. Faraó não sabia, mas não se tratava somente do povo de Israel porque eles eram fecundos, mas é porque havia uma promessa feita a Abraão. E quando há uma promessa, irmãos, o Senhor move céus e move terra para cumprir a promessa que ele faz aos filhos dele. Abraão havia sido um filho, um amigo do Senhor, amigo de Deus, pai da fé. Você acha que Deus iria deixar de cumprir com a fidelidade que Deus tem? Deus iria deixar de cumprir aquilo que ele falou para Abraão? É claro que não.
Quando Deus faz uma promessa, Ele diz, eu vou multiplicar. Quando o Senhor diz, eu vou restaurar. Quando o Senhor diz, eu vou prosperar. Quando o Senhor diz, eu vou abrir a porta, você não tem que ficar duvidando, dizendo, será mesmo que Deus vai abrir? Será mesmo que Deus vai fazer? Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E esse crescimento aqui, extraordinário, sobrenatural, que acontecia com os filhos de Israel dentro da terra do Egito, era uma promessa. Era uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Foi o que Deus disse para ele, que multiplicaria a descendência dele. E Deus está dizendo para você, eu não esqueci das promessas que eu te fiz. Podem ter passado anos, meses, dias, mas o Senhor não esquece daquilo que Ele fala para você. Declare comigo. Deus não esqueceu do que Ele me falou e haverá cumprimento de promessa. Deus não esqueceu daquilo que Ele me falou e haverá cumprimento de promessas. Irmãos, quando Deus Ele fala, Ele cumpre a palavra dele. Há um tempo de cumprimento de palavra e de promessa na sua vida. Talvez a promessa que Deus te fez é muito grande, é muito extraordinária, e você diz, Senhor, tantos levantes contra a minha vida, para que essa promessa não se cumpra. Quantas pessoas estão se levantando para tentar impedir o crescimento, a prosperidade, a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas aqui que estão entendendo, porque tem pessoas que verdadeiramente estão se colocando no seu caminho, e como pedra de tropeço. Tem pessoas que verdadeiramente estão se levantando para afligir você, para que você desista dos planos de Deus, mas Deus me trouxe aqui para te falar que Ele te fortalece, que Ele traz um crescimento no meio da aflição. Faraó pensava que ia conseguir paralisar o crescimento do povo. Porém, Deus continuava fazendo o povo crescer mais e se multiplicar. Quanto mais te afligem, quanto mais se levantam, quanto mais levantam calúnia, porque alguém aqui está sofrendo calúnia, viu? Está sofrendo difamações. Deus está dizendo, deixa, porque quanto mais te aflige, mais você cresce. Você não está entendendo ainda. Quanto mais pegam o teu nome e tentam lançar no ventilador, mais eu te dou crescimento, diz o Senhor. Mas Deus te faz crescer, é na aflição que o povo de Deus cresce. É na aflição que o povo de Deus se multiplica. E Deus está dizendo para você, o que eu tenho preparado para ti é multiplicação. É nessa aflição mesmo que eu vou te fazer crescer. Faraó não tinha noção de onde ele estava mexendo. E tem pessoas que não têm noção de onde está mexendo, porque você é escolhido. Porque você é escolhida para um crescimento. E Deus vai trazer crescimento para a sua vida. Queira quem quiser, goste quem gostar, aceite quem aceitar. Se não aceitar também, vai reclamar a quem te fez a promessa. Porque Ele está dizendo um grande crescimento, filha. Um grande crescimento, meu filho, eu trago para ti. Coisas grandes e firmes começarão a acontecer na sua história e você vai ficar como quem sonha. Porque o Deus do extraordinário está aqui neste lugar dizendo para você, haverá milagre. Assim como houve multiplicação, como houve força, como houve crescimento na vida do povo de Israel dentro do Egito, se prepare, o Senhor está te dando força. Crescimento, está multiplicando as suas forças. E está dizendo para você, ninguém vai conseguir deter e nem paralisar aquilo que eu tenho contigo. Grande crescimento tem o Senhor preparado para a sua história. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando. E você também que quiser aceitar Jesus, coloque aqui nos comentários, sim, eu aceito Jesus. E você que quiser reconciliar com o Senhor, coloque também, sim, eu me reconcilio com Jesus, que nós vamos estar orando. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por esse momento, Senhor, que o Senhor está nos dando resposta aqui e dizendo toda a perseguição, toda esta aflição, toda essa luta, toda essa dificuldade, toda essa opressão está trazendo crescimento para a sua vida. Oh Pai, eu creio num tempo de crescimento, eu creio no tempo que o Senhor vai multiplicar, que o Senhor vai fazer algo extraordinário. Os inimigos vão ter que entender que o Senhor está com o teu povo, porque Faraó teve que entender que o Senhor estava com o povo de Israel, que havia um crescimento diferente, não era um crescimento normal que estava acontecendo com eles, mas era o Senhor multiplicando, era o Senhor espalhando, era o Senhor dando crescimento. E quanto mais pessoas tentam afligir, tentam parar, quanto mais pessoas tentam apagar aquilo que o Senhor tem, mais o Senhor dá crescimento ao teu povo. Deus, obrigada porque o Senhor não olha como os homens, obrigada porque o Senhor olha sim, meu Deus amado, com um olhar de pai, com um olhar de amigo. E o Senhor chamou muitos que estão me ouvindo agora para crescimento. Goste quem gostar, aceite quem aceitar. Pai, repreende toda inveja. Grande a inveja contra a vida do teu povo, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que guarda, mas o Senhor é o Deus que livra, mas o Senhor é o Deus que protege, que desfaz todo o mal, todo olho grande, toda inveja, toda obra contrária contra a nossa vida não há de prevalecer. Obrigada, Senhor, porque o crescimento que o Senhor dá, ninguém pode invalidar nem impedir. Pai, vai curando o teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura, vai desfazendo todo o laço, todo embaraço, toda seta, toda retaliação, todo ar inflamado, toda obra contrária, Pai. Vai desfazendo tudo que foi arquitetado
arquitetado ou planejado contra a vida do teu povo vai nos lavando, nos cobrindo com teu sangue, Senhor. Que haja libertação, que haja restauração para a glória do teu nome. Que no teu nome, meu Pai, o Senhor venha entrar e venha desfazer, Jesus, todo o laço que foi preparado contra nós. Que nenhuma armadilha venha prevalecer. Livra, Pai, pessoas que estão me ouvindo agora de laços de morte, daquilo que foi arquitetado ou planejado contra ele, contra ela ou até contra a vida dos seus, Pai. Contra a vida daqueles que ele e ela têm orado. O Senhor vai dando livramento. Pai, toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance no mar do esquecimento. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Continua conosco, assim eu te peço, eu te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus está dizendo para você, não se importe com as aflições, porque eu te dou crescimento nelas. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.